José do Egito. No coração da terra de Canaã vivia um jovem chamado José. Filho amado de Jacó, era o 11º entre 12 irmãos, mas ocupava um lugar especial no coração de seu pai. Desde cedo, José mostrava-se diferente, tinha sonhos que iam além do que os olhos de seus irmãos podiam enxergar, e carregava consigo uma graça particular. Jacó, reconhecendo isso, lhe presenteou com uma túnica colorida, símbolo do amor e da preferência paterna. Mas o que para o pai era sinal de carinho, para os irmãos foi motivo de inveja. O ciúme cresceu no coração deles como uma sombra, até que se tornou insuportável. José compartilhava seus sonhos, sonhos de grandeza, onde via feixes de trigo se curvando diante do seu, ou estrelas se inclinando perante ele. Para os irmãos, aquilo era como sal sobre feridas já abertas. Por acaso reinará sobre nós? Zombavam. A inveja se transformou em ódio, e o ódio em trama. Um dia, quando José foi enviado por seu pai para ver como estavam os irmãos no campo, eles viram sua túnica colorida ao longe e disseram entre si: "Aí vem o sonhador. Vamos acabar com ele e veremos o que será de seus sonhos." Movidos pela inveja, o agarraram e o jogaram dentro de uma cisterna vazia, um poço seco e frio, onde a escuridão o envolveu como se fosse seu túmulo antecipado. O coração de José deve ter tremido de medo, mas Deus tinha outros planos. Pouco depois, uma caravana de ismaelitas passava a caminho do Egito. Os irmãos, então, decidiram vendê-lo como escravo, em troca de 20 moedas de prata. Aquele jovem amado, agora acorrentado, foi levado para longe de sua casa, de seu pai e de sua terra. Enquanto isso, os irmãos mancharam a túnica colorida com sangue de animal e a entregaram a Jacó, que chorou inconsolável, acreditando que seu filho havia sido devorado por uma fera. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial de Faraó. Ali, mesmo em terras estranhas, a sua dedicação e sua fé o faziam prosperar. Tudo que colocava as mãos dava certo. O Potifar percebeu isso e o colocou como administrador de sua casa. Mas, novamente, a sombra da injustiça se levantou contra ele. A esposa de Potifar, tomada por desejo, tentou seduzi-lo. José, íntegro, rejeitou a tentação e fugiu, deixando para trás sua túnica em suas mãos. Ferida no orgulho, ela o acusou falsamente, e José foi lançado na prisão. Agora, atrás das grades, José parecia estar no ponto mais baixo de sua jornada. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado e preso, quem poderia imaginar vitória naquele vale de lágrimas? Mas mesmo na prisão, a presença de Deus era com ele. O carcereiro o colocou como responsável pelos demais presos, pois via nele um espírito diferente. Foi ali que 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos enigmáticos. José, com sabedoria dada por Deus, interpretou, ao copeiro, disse que em 3 dias seria restaurado ao seu cargo, ao padeiro, que seria executado. E assim aconteceu. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante de Faraó, mas o tempo passou e o copeiro esqueceu. Anos se passaram até que o próprio Faraó foi perturbado por sonhos estranhos. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas miradas. Nenhum sábio do Egito conseguia interpretar. Então, o copeiro lembrou-se do jovem hebreu na prisão. José foi chamado à presença de Faraó. Com humildade, declarou: "Não está em mim, mas Deus dará resposta favorável." E assim, revelou. Os sonhos significavam que viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. E ainda deu o conselho de guardar nos anos bons para sobreviver nos anos maus. Faraó, impressionado, o colocou como governador de todo o Egito, de escravo a senhor, de prisioneiro a príncipe. José foi elevado ao 2º posto, mais poderoso da terra. Nos anos de fartura, José organizou celeiros, armazenou trigo e preparou o país. Quando a fome chegou, não só o Egito, mas também as nações vizinhas vieram buscar sustento. Entre os famintos estavam os irmãos de José, aqueles que o haviam vendido. Sem reconhecê-lo, prostraram-se diante dele, cumprindo exatamente os sonhos de sua juventude. José poderia ter usado aquele momento para se vingar. Seu coração poderia ter se endurecido, mas em vez disso, ele chorou. Fez testes para ver se seus irmãos haviam mudado, e ao perceber arrependimento, revelou-se: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas não se aflija nem se entristeça, porque foi Deus quem me enviou adiante de vós para preservar vidas." O reencontro foi marcado por lágrimas e perdão. Jacó, já idoso, pôde rever seu filho amado, e toda a família foi levada para o Egito, onde viveram sob a proteção de José. De um poço vazio à prisão, da escravidão ao palácio, José percorreu um caminho de dor, perseverança e fé, até alcançar a vitória.
Sua história não é apenas sobre tragédias, mas sobre como Deus transforma o mal em bem e como cada queda pode ser parte da escada que nos leva ao propósito. A vida de José é um espelho para todos que desejam vencer. Muitas vezes, o sonho nasce em nosso coração, mas o caminho até ele é cheio de processos. Há traições, quedas, injustiças e esperas que parecem intermináveis. É nesses momentos que a fé e a perseverança são testadas. Assim como José passou pelo poço, pela escravidão e pela prisão antes de chegar ao palácio, cada pessoa que deseja conquistar algo grande precisa suportar o processo. O poço simboliza os momentos de rejeição. A escravidão, os períodos em que parece que perdemos o controle. A prisão, os tempos de injustiça e silêncio. Mas tudo isso molda o caráter, fortalece a fé e prepara o coração para a vitória. No fim, os sonhos de José se cumpriram. E os seus também podem se cumprir. Mas para isso, é preciso confiar, perseverar e nunca desistir, porque a vitória não é apenas sobre chegar ao topo, mas sobre ter saído transformado ao longo da caminhada, do fundo do poço ao topo do mundo. Às vezes, a vida parece um deserto, um caminho árido, cheio de pedras, onde cada passo dói mais do que o anterior. Mas foi justamente nesse deserto que nasceu a história de Mateus, um homem que aprendeu, da forma mais dura possível, que a fé, o esforço e a esperança podem transformar até o pior dos destinos. Mateus nasceu em um bairro simples, na periferia de uma pequena cidade do interior. A casa era de madeira, o telhado furado, e quando chovia, chovia dentro também. A mãe lavava roupa para os vizinhos, o pai fazia bicos quando aparecia algo. E mesmo com toda a dificuldade, eles tentavam sorrir. Mas o tempo foi cruel. Quando Mateus tinha 12 anos, o pai adoeceu, uma doença silenciosa, que foi levando aos poucos a força da família. Com o tempo, o pai já não podia mais trabalhar, e a responsabilidade caiu nas costas de um menino. Mateus começou a vender balas no sinal, de sol a sol. Enquanto outros meninos jogavam bola, ele aprendia a negociar com o destino. Mas mesmo com todo o esforço, havia dias em que a comida faltava. E era nesses dias que ele olhava para o céu, sozinho no quintal, e dizia baixinho: Deus, eu só quero uma chance. Os anos passaram, e a vida não foi gentil. Aos 18, Mateus perdeu o pai. A mãe entrou em depressão profunda, e ele teve que virar homem antes da hora. Trabalhou em tudo que aparecia. Lavou carros, descarregou caminhão, foi servente de pedreiro, entregador de panfletos. E cada vez que alguém o desprezava por ser só mais um pobre, ele engolia o orgulho e guardava aquilo dentro dele. Um dia, enquanto fazia uma entrega, viu algo que mudaria seu destino. Era uma loja moderna cheia de movimento. Um rapaz, quase da mesma idade que ele, atendia clientes bem vestidos e saía dali de carro. Mateus parou e pensou: por que não eu? E foi naquele momento que algo despertou dentro dele, a vontade de mudar de vida, de não aceitar o que o mundo dizia que ele era. Começou a estudar por conta própria. Pegava livros emprestados, via vídeos gratuitos, aprendia sobre vendas, empreendedorismo, finanças. Cada madrugada era uma batalha contra o sono e contra o medo de fracassar. Mas a vida, às vezes, testa quem quer vencer. Um dia, ao chegar em casa, encontrou a mãe passando mal. Levaram para o hospital e a notícia caiu como uma bomba. Ela também estava doente. Mateus quase desistiu. Chegou a dormir no banco do hospital, sem dinheiro nem para comer direito. Mas uma voz dentro dele dizia: continua. Não para agora. E ele não parou. Fez de tudo para manter o tratamento da mãe. Vendeu o celular, as poucas roupas boas que tinha, e começou a trabalhar como motorista de aplicativo com o carro emprestado de um amigo. Foi ali, nas longas madrugadas, dirigindo pelas ruas frias da cidade, que ele aprendeu o verdadeiro significado de resiliência. Cada passageiro era uma lição. Alguns riam, outros choravam, e muitos nem imaginavam que aquele motorista escondia dentro de si um sonho gigantesco. Até que um dia, o inesperado aconteceu. Uma passageira, uma mulher antidão de uma pequena empresa, percebeu algo diferente em Mateus. A forma como ele falava, o brilho no olhar, a educação. E perguntou: você já pensou em trabalhar com vendas? Ele sorriu e respondeu: pensei sim, só não tive a chance ainda. Aquela carona virou o início de uma nova fase. Ela o contratou como assistente de vendas. E em pouco tempo, Mateus se tornou o melhor vendedor da empresa. Ele acordava antes de todos, estudava cada produto, tratava cada cliente como se fosse único. E isso chamava a atenção. Os meses viraram anos. Mateus foi crescendo, aprendendo, conquistando respeito. Até que, com o tempo e muito sacrifício, conseguiu abrir sua própria empresa, pequena, simples,
mas feita com amor. E o que começou com um sonho e uma caixa de balas virou um império. Mateus ficou rico, mas diferente de muitos, ele não esqueceu de onde veio. Reconstruiu a casa da mãe, ajudou os amigos que um dia o apoiaram e criou um projeto social para ensinar jovens da periferia a empreender, mostrando que a pobreza pode ser um ponto de partida, mas nunca o destino final. Hoje, quando perguntam qual foi o segredo do sucesso, Mateus responde: trabalhar duro, acreditar quando ninguém mais acredita e nunca, jamais desistir. Porque ele entendeu que a vida é como o deserto. Pode ser quente, difícil, sem água, sem direção. Mas se você continuar caminhando com fé, coragem e propósito, lá na frente, você vai encontrar o oásis que Deus preparou para você. Essa não é apenas a história de Mateus. É a história de todo aquele que já teve tudo para desistir, mas decidiu lutar. Porque quem planta lágrimas colhe vitória. Relação entre as duas histórias. A história de José do Egito é uma das mais poderosas lições de superação que já existiram. Um jovem traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, esquecido em uma prisão injusta, e mesmo assim, nunca perdeu a fé. José passou pelas piores dores que um ser humano pode enfrentar: a rejeição, a solidão e a injustiça. Mas ele entendeu algo que muitos ainda não compreendem. Os momentos mais duros da vida não são o fim, são apenas o começo de algo maior. José, lá no fundo da prisão, já carregava dentro de si o que ninguém podia tirar: o dom, o propósito e a promessa de Deus. E foi isso que o levou do fundo do poço ao trono do Egito, de escravo a governador, de esquecido a exaltado. Agora, pare e olhe ao seu redor. Quantas pessoas, hoje, estão vivendo o mesmo deserto? Quantos estão sendo testados pela vida, passando fome, sendo julgados, perdendo tudo, mas ainda assim, continuam de pé? Talvez seja você. E é por isso que a história de José se repete todos os dias, em cada Mateus da vida real. Mateus, aquele rapaz simples, que nasceu na pobreza, quase passou fome, perdeu o pai, viu a mãe adoecer. E mesmo assim, não desistiu. Enquanto muitos diziam que ele não tinha futuro, Mateus acreditava que Deus ainda tinha um plano. E tinha mesmo. Assim como José, Mateus foi traído pela vida. Foi humilhado, esquecido, e teve que começar do zero. Mas o que parecia o fim era apenas o início do propósito. O poço de José foi a prisão. O poço de Mateus foi a pobreza, mas em ambos os casos, o mesmo Deus transformou o deserto em estrada. José saiu da prisão para governar o Egito. Mateus saiu das ruas para construir sua empresa. José alimentou uma nação. Mateus alimentou sua mãe, seus amigos e deu oportunidade a jovens que, como ele, um dia sonharam em vencer. Essas histórias não são contos distantes. São lembretes vivos de que ninguém é pequeno demais para sonhar alto demais. Que o sofrimento de hoje pode ser o preparo para a vitória de amanhã. Que Deus usa as dores como degraus e as lágrimas como sementes de um futuro brilhante. José foi fiel no anonimato e por isso foi exaltado na glória. Mateus foi constante no silêncio e por isso colheu frutos na hora certa. E você, talvez esteja no seu próprio poço agora. Talvez as pessoas tenham te esquecido, rido de você ou dito que acabou. Mas lembra, José também foi esquecido. Mateus também foi desprezado. E ambos voltaram muito mais fortes. A diferença entre quem vence e quem desiste está em uma palavra: perseverança. Quando tudo parecer desabar, continue. Quando ninguém acreditar, creia você. Quando o dor apertar, lembre-se, no escuro que a semente germina. José esperou anos para ver o sonho se cumprir. Mateus lutou dia e noite até ver o fruto do trabalho florescer. E você também pode. Porque Deus continua escrevendo histórias de superação. Ele continua transformando derrotas em testemunhos, lágrimas em conquistas, e simples sonhadores em grandes vencedores. Então, não importa onde você está agora, o importante é para onde você vai. O poço não define o seu destino. A pobreza não define o seu futuro. A dor não define quem você é. Você pode estar no fundo do poço hoje, mas o mesmo Deus que levantou José e que guiou Mateus também pode levantar você. Tudo o que ele precisa é que você continue acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Porque é justamente ali, no momento em que todos viram as costas, que Deus começa a te preparar para o trono que te espera. Quem planta com lágrimas, colhe com alegria. E o tempo da colheita está chegando. Você gostou? Deixe seu like e siga o canal. Clique no sininho para as notificações.